Oi gente, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. O vídeo não tem a intenção de desrespeitar as vítimas, seus familiares e amigos. É um vídeo em formato de documentário e todas as informações contidas nele são informações públicas que podem ser encontradas na internet por todos. Era o verão de 1994. Uma garotinha de 7 anos se reencontrou com a sua mãe após um longo período separadas, mas apenas 4 meses depois, algo inacreditável aconteceu com ela. Sua mãe pediu ajuda a emissoras de TV, pois queria divulgar o caso de sua filha, que havia simplesmente desaparecido enquanto elas faziam compras juntas. Isso deixou todos muito preocupados, e logo os policiais estavam fazendo de tudo para encontrá-la, até que, no meio das investigações, eles descobriram coisas que deixaram todos chocados e incrédulos. Entendam como tudo aconteceu e o desfecho deste caso no vídeo de hoje. Se ainda não for inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, ativem o sininho das notificações, porque daí assim que eu postar um vídeo, o YouTube já te notifica e você já consegue vir assistir. E não se esqueça que toda segunda-feira, às 20 horas, tem vídeo novo aqui no canal. Mas é importante que vocês ativem o sino das notificações, porque se eu postar algum vídeo extra no meio da semana, o YouTube vai te notificar. E se vocês quiserem, vocês também podem me seguir na minha outra rede social. Sempre que tem vídeo novo aqui, eu aviso por lá também. E agora, vamos para o caso de hoje. Antes de mais nada, vamos até onde tudo aconteceu, em Palm Beach, na Flórida. Situada a cerca de 120 quilômetros do centro de Miami, Palm Beach é uma vila conhecida por suas praias com areias brancas e paisagem paradisíaca. Há muito que se pode falar sobre o lugar, pois são muitas as atrações turísticas. Mas, infelizmente, não estamos aqui para falar sobre a beleza do local, e sim sobre um caso muito triste que aconteceu ali. Começaremos falando sobre a mãe da vítima do caso de hoje. Pauline Zile nasceu em 13 de junho de 1970 em Maryland. Seu nome de solteira era Pauline Yangling. Não há muitos registros sobre a sua infância e adolescência, mas eu contarei a vocês alguns detalhes da vida dela que encontrei nas fontes de pesquisa. Seus pais se separaram quando ela ainda era criança, e ela tinha um irmão que se chamava John, que se tornou bombeiro e técnico de emergência em geral. É dito que ela, a mãe e o irmão viviam se mudando de um apartamento para o outro e que eles passavam algumas dificuldades financeiras. Quando tinha 16 anos e cursava o ensino médio, a Pauline engravidou de um rapaz com quem ela estava namorando, que se chamava Frank Holt. Por essa razão, ela acabou abandonando os estudos e ela e o Frank se casaram. Em 23 de maio de 1987, Christina Diane Holt nasceu. Infelizmente, apenas um ano depois do nascimento de Christina, Pauline e Frank acabaram se separando. E em 14 de junho de 1988, um dia depois do aniversário de 18 anos de Pauline, o casal se divorciou oficialmente. Inicialmente, o Frank pareceu querer lutar pela custódia da filha, mas acabou desistindo, mesmo achando que Pauline não seria uma mãe adequada para cuidar da filha pequena. Ele chegou a relatar, quando solicitou o divórcio, que Pauline não era só uma mãe inadequada, como também era potencialmente instável e imatura, sugerindo que ela poderia a qualquer momento abandonar a filha. Acontece que, durante o processo de divórcio, Pauline passou a consumir álcool e drogas com muita frequência, descuidando de Christina. Inclusive, ela não conseguia encontrar um emprego fixo, então ela entrava e saía de diversos empregos mal pagos em bares e restaurantes. Não demorou muito para que Pauline começasse a pensar numa solução para não ter mais que se preocupar com o bebê pequeno e resolver a sua vida. A primeira solução que lhe veio na cabeça foi mandar a sua filha Christina para morar com a bisavó paterna dela. Dorothy, a avó de Frank, tinha mais de 65 anos de idade e sofria de artrite severa, mas, apesar disso, a pequena Christina viveu com ela até os 5 anos de idade e pôde desfrutar de um ambiente de classe média relativamente confortável em Maryland. Certamente, esses foram os melhores anos de sua vida. De acordo com os parentes, vizinhos e amigos em geral, Christina era uma criança feliz, delicada, gentil, amorosa e muito extrovertida.
Sua mãe vinha visitá-la uma vez por ano, durante as férias, mas as visitas eram sempre muito rápidas e por alguma razão também eram estranhas, como se ela estivesse visitando a filha de um parente distante, e não a própria filha. Bem, pelo menos ela pôde dar a Cristina uma infância feliz por um tempo. Mas, infelizmente, esse tempo foi curto demais. Em determinado momento, quando tinha 19 anos, a Pauline se mudou para a Flórida e casou-se novamente com um homem chamado John Zion. John era nascido e criado em Maryland, e, assim como Pauline, ele também era alcoólatra. Ele nasceu em 1963 e desde muito cedo já apresentava um perfil de criminoso, destinado a uma longa carreira de delitos. Pequenos no início, mas com potencial para se tornarem gigantes. Passou grande parte de sua juventude em abrigos para menores e pulando de um reformatório para o outro. Sequer conseguiu terminar o segundo grau, mas, enquanto frequentou a escola, colecionou várias suspensões por apresentar um comportamento inadequado e disfuncional. Tendo saído do último reformatório, John nunca conseguiu parar em um emprego, apesar de acabar adquirindo prática de tudo, como jardineiro, garçom em lanchonetes, bares e restaurantes, pintor de carros, pedreiro e o que mais se pode imaginar. Mas ele não conseguia se fixar em lugar nenhum, muito provavelmente pelo excesso de consumo de álcool e outras substâncias. Em 1984, ele sofreu uma acusação por ter invadido e assaltado várias residências, tendo levado vários objetos, incluindo talheres de prata e um rifle. Por esses delitos, ele foi condenado a 5 anos de prisão. Logo depois de sair da prisão, enquanto cumpria a liberdade condicional, ele se mudou de Maryland para a Flórida, e isso fez com que ele descumprisse as regras da condicional. Já vivendo com Pauline há algum tempo, de tempos em tempos, ele tinha que voltar para Maryland para enfrentar a nova acusação por violação da condicional e, claro, acabou sendo preso novamente. Pauline, para ajudar John, chegou a escrever várias cartas para o juiz do caso, implorando por sua liberação da acusação e descrevendo-o como um cara incrível e trabalhador e informando que ela estava enfrentando dificuldades financeiras sem a ajuda do namorado, tendo que trabalhar em mais de um emprego para manter as contas da casa em dia e o sustento dos 2 filhos, 2 meninos, que o casal logo tratou de providenciar assim que assumiram o relacionamento e foram viver juntos. Após alguns meses detido, John voltou definitivamente para a Flórida e retomou o seu relacionamento com Pauline. Pauline logo ficou grávida pela 3ª vez, só que dessa vez o John se revoltou com a notícia da gravidez e obrigou Pauline a interrompê-la, e ela fez à vontade do marido. Assim, depois de alguns anos, o casal foi levando a sua vida, criando os 2 meninos à maneira deles, de forma descuidada, sob péssimas condições, tanto físicas quanto emocionais. Eles viviam de uma forma tão precária que eram obrigados a se mudar constantemente de um quarto de hotel para o outro, que alugavam semanalmente. Um vizinho relatou mais tarde que, em certa ocasião, Pauline passou a bater de porta em porta na tentativa de vender fitas de vídeo que os filhos haviam ganhado para pagar gasolina. Ainda durante todo o tempo, o casal fez uso constante de álcool e outras substâncias. Eles se mantinham com o pequeno salário que ambos recebiam, ela como garçonete e ele como cozinheiro no mesmo restaurante. Mas o tempo passou e, de um jeito ou de outro, o casal conseguiu levantar um bom dinheiro, o suficiente para alugar um apartamento no condado de Palm Beach, em uma cidade conhecida como Riviera Beach. Mesmo assim, a vida instável deles continuou, com John pulando de emprego em emprego, sem sequer dar aviso prévio aos seus patrões. Enquanto isso, Pauline trabalhava como garçonete em 2 restaurantes, o que fazia com que ela acumulasse muito estresse e cansaço. Havia dias em que Pauline saía de seu último emprego e entrava em um bar onde ficava bebendo. Isso estava deixando John muito irritado, e ele ficava ligando para ela a cada meia hora, fazendo pressão para que ela voltasse para casa para cuidar dos filhos. Os 2 viviam em um relacionamento muito conturbado. Enquanto John tinha ciúmes de Pauline e brigava com ela constantemente, ele também desaparecia por dias, sem dar qualquer satisfação para sua esposa, explicando onde esteve, enfim.
e isso gerava mais brigas entre eles. Quando estavam juntos, a sua vida era de total reclusão. Pauline mantinha os meninos longe de outras crianças e não deixava que eles fossem brincar do lado de fora do apartamento. Chad e Daniel, os filhos do casal, tinham 2 e 4 anos de idade, respectivamente, quando se mudaram para Palm Beach. E passaram a receber convites para festas de aniversários de algumas crianças da vizinhança, mas esses convites eram imediatamente recusados. Ficou claro que o casal não queria que ninguém se intrometesse em suas vidas. Em 1992, Christina, a filha mais velha de Pauline, já estava com 5 anos de idade e ainda vivia com a sua bisavó, a Dorothy. Mas a artrite dela havia piorado muito com o tempo, e ela definitivamente não teve mais condições de cuidar da bisneta. E assim, a Christina foi morar com a sua avó paterna, a Judy Holt, que era filha de Dorothy e mãe de Frank, o primeiro marido de Pauline. Judy cuidou de Christina por 22 meses, embora durante os fins de semana ela ficasse com a Dorothy. Mas chegou um momento em que até mesmo a Judy ficou cansada da responsabilidade de criar uma criança e achou que já era hora de Christina ir morar com a sua mãe. Essa foi uma péssima ideia, mas quem poderia adivinhar o que viria a seguir? No verão de 1994, a Judy enviou Christina para a Flórida e ela foi morar com a mãe, o padrasto e seus 2 meio-irmãos. Ao descobrir isso, Dorothy ficou muito zangada com a sua filha e cortou a ajuda financeira que enviava para os cuidados de Christina. Ela também nunca mais viu ou teve contato com a bisneta, pois havia perdido contato com Pauline há muito tempo. E isso a entristeceu demais. Apesar do fato de Pauline sempre ter comentado e mostrado fotos de sua filha para os seus colegas e amigos, ela realmente não esperava que Christina fosse viver com ela, que agora já tinha uma outra família que era disfuncional, para dizer o mínimo. Até aquele momento, Pauline e Christina só se falavam pelo telefone e sabiam notícias uma da outra por cartões postais. Mas, a princípio, quando Christina chegou, foi muito bem recebida pela mãe. Porém, segundo relatos, a Pauline e o John não estavam nada felizes em receber a Christina. Desde que ficaram sabendo que a avó paterna a levaria para morar com eles ficaram com raiva, pois consideraram que a Christina, a filha de Pauline, seria uma despesa desnecessária para o casal, que mal conseguia se sustentar e sustentar os 2 filhos que moravam com eles. Eu não consegui encontrar informações que digam como era o relacionamento de Christina com o seu pai e o porquê a avó paterna não a levou para morar com o pai. Christina e John mal se conheciam, mas ele rapidamente se tornou abusivo e muito agressivo com ela. E suas agressões começaram a se intensificar a cada dia que passava. Qualquer coisa que ela fizesse era motivo para que ele desse uma surra nela. Um amigo da família chamado Chad Brennan relatou que testemunhou John batendo em Christina com tanta força que provocou nela uma série de hematomas. E quando ele terminou de fazer aquilo, ele fez questão de mostrar os hematomas para o Chad, quase como se estivesse orgulhoso do que acabara de fazer. Mesmo o Chad tendo relatado que ficou incrédulo e chocado por ver aquilo, ele decidiu não denunciar o amigo à polícia. Quando Christina chegou em Palm Beach, ela logo foi matriculada na escola fundamental, mas em pouco tempo começou a faltar às aulas por causa dos seus ferimentos. Ela chegou a faltar 17 de 22 dias de aula, obviamente, porque John não queria que vissem o resultado das surras que ele estava dando em sua enteada. Mas a Pauline, a mãe dela, não era uma vítima inocente do que acontecia com a filha. Na verdade, ela simplesmente observava a tudo que John fazia com ela, sem fazer nada a respeito. Até que os vizinhos relataram que, depois de uma última surra, eles nunca mais viram ou ouviram a Christina por ali. E, aproximadamente um mês depois desse desaparecimento dela, Pauline fez um pronunciamento em uma rede de televisão local, em outubro de 1994. Ela chamou essa rede de televisão e se mostrava desesperada. Ela alegava que a sua filha de 7 anos havia sido sequestrada no banheiro de um mercado em que elas estavam. Com lágrimas nos olhos, ela implorou pela segurança e pelo retorno de sua filha. Enquanto dava a entrevista e chorava muito, ela o tempo todo ficava abraçada a um urso de pelúcia que, segundo ela,
pertencia à sua filha Cristina. Na frente das câmeras dessa rede de televisão local, ela disse as seguintes palavras: "Mamãe vai te encontrar. Eu a amo. Seus irmãozinhos sentem tanto a falta dela. Só quero que ela volte para casa." Ela disse à filha para não ter medo e a encorajou a tentar encontrar uma maneira de ligar para casa. Mas uma coisa curiosa foi observada na fala dela. Ela se referia à filha no passado, como se ela já não existisse mais. Por exemplo, ela dizia que a filha era uma criança boa, que amava a sua família. Muito estranho para uma mãe já presumir que a sua filha estava morta, uma vez que ela não sabia a sua localização. Isso é, se de fato ela não sabia onde a filha estava. Assim que a polícia se envolveu no caso, rapidamente Pauline tratou de montar uma boa história para o que havia acontecido no dia em que Cristina desapareceu. Para que tudo ficasse crível para a polícia, ela levou os investigadores até o seu carro, onde já havia colocado uma caixa de suco meia vazia e um saco de balas no banco de trás. E então, ela contou que quando ela e a filha foram até o mercado, elas planejavam ir à praia e ao circo logo depois. Na verdade, o mercado era para ser uma parada temporária, apenas para darem uma olhada nas mercadorias que estavam expostas ali, e nada mais. Ela contou aos policiais que as duas estavam muito felizes com o passeio e que Cristina estava muito ansiosa com a ida ao circo. Nesse momento, o carro não foi periciado, até porque o casal ainda não era considerado suspeito. Mais tarde, essa história contada por Pauline se mostraria totalmente falsa. Os investigadores descobriram que Pauline havia tirado a filha da escola um mês antes do seu desaparecimento e não a havia matriculado em outra escola. Além disso, ninguém nas redondezas viu Cristina por várias semanas. As câmeras de segurança que ficavam nas redondezas do mercado não capturaram a menina em momento algum, mas apesar de todos os indícios, a polícia ainda não tinha nenhuma evidência concreta que pudesse relacionar Pauline e John ao desaparecimento de Cristina. Após o vídeo gravado e divulgado com a Pauline chorando muito, a mídia mostrou muito interesse no caso e passou a estampar a foto da pobre garota em todos os jornais e revistas do país. Sua foto também apareceu em caixas de leite e em 10.000 folhetos espalhados pela Flórida, para que qualquer informação sobre o paradeiro de Cristina pudesse surgir. Até mesmo uma fundação conhecida como Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, que, como o próprio nome já diz, se destina a ajudar pais de filhos desaparecidos, se envolveu com o caso e ofereceu ajuda na divulgação do retrato de Cristina. Em paralelo a todo esse esforço, Pauline, John e o Frank, o pai biológico da Cristina, gravavam depoimentos emocionados que foram ao ar em um programa de televisão. Ainda no final de outubro de 1994, a investigação atingiu o seu auge, com a polícia cada vez mais desconfiada do casal, pois todas as vezes que eles eram chamados para comparecer à delegacia, eles inventavam desculpas e não compareciam. Inclusive, eles simplesmente fugiram para irem morar com a Paula, a mãe de Pauline. Relatos de colegas de trabalho de John confirmaram que ele não demonstrou sequer o mínimo de preocupação com o desaparecimento da enteada. Muito menos se mostrou estressado ou emotivo com a repercussão do caso. Em determinado momento, os policiais receberam uma autorização para revistar o apartamento do casal e, quando lá chegaram, encontraram várias manchas vermelhas espalhadas por diferentes superfícies. Encontraram também uma calça jeans de Cristina e lençóis de sua cama cheios de manchas vermelhas. Todas as manchas vermelhas encontradas foram confirmadas como sendo sangue. O carro do casal também foi examinado e dentro dele sangue pôde ser encontrado no porta-malas e em algumas facas que estavam dispostas dentro de uma caixa de ferramentas. Logo, o casal foi encontrado e os dois foram detidos para a realização de um teste de polígrafo onde ambos falharam. Diante disso, Pauline acabou confessando que o seu marido John fora o responsável por tirar a vida de sua filha. Ao ser confrontado com a confissão de Pauline, John admitiu a sua responsabilidade na morte da garota. Disse que deu vários golpes nela e depois colocou a sua mão sobre o rosto dela porque ela iria vomitar. Nesse momento, ela broncoaspirou o vômito. E aí, ele percebeu que ela havia perdido a vida.
John acrescentou que nesse momento ele falou para sua esposa que ela poderia ligar para a polícia se quisesse, que ele não a impediria, mas imediatamente a sua esposa se opôs a isso, pois não queria que o John fosse preso. Sem saber o que fazer com o corpo, o padrasto e a mãe colocaram a Cristina em um armário que ficava em um dos quartos da residência e a deixaram lá até decidirem o próximo passo. Sim, o padrasto e a mãe conviveram com o corpo da pobre garota dentro da casa por vários dias. Depois de confessar o crime, ele conduziu a polícia ao local onde o corpo foi descartado. O corpo de Cristina tinha sido enterrado em um terreno baldio perto de um shopping center em Tequesta, na Flórida. John foi preso e acusado de tudo o que aconteceu com Cristina, e Pauline, acusada de omissão e por facilitar e encobrir o seu marido nos atos de agressão e morte de sua filha. Depois, ficou constatado que a Pauline foi com o seu marido até uma loja de ferramentas para ajudá-lo a comprar as ferramentas utilizadas para enterrar a sua filha. Ela o apoiou em tudo aquilo. Juntando todas as peças desse quebra-cabeça e colhendo todos os depoimentos dados pelo casal, a polícia pôde concluir como tudo aconteceu. No dia 16 de setembro de 1994, Pauline, John, seus 2 filhos e a Cristina se encontravam em seu apartamento quando a menina, após apanhar muito do padrasto, simplesmente apavorada, acabou defecando no chão da sala. John confrontou a garota aos gritos. A cena de agressão se prolongou por um tempo que parecia interminável, com Pauline testemunhando tudo e nada fazendo para que aquilo parasse. Uma vizinha chamada Dale Ackerman disse que ouviu os gritos da menina no dia em que tudo aconteceu. Segundo ela estava se vestindo quando ouviu gritos, choros e batidas vindo do apartamento dos Isles. Ela disse que conseguiu ouvir que a menina estava recebendo todos aqueles golpes por ter defecado no chão. Ela entendeu que era um homem que estava dando os golpes, pelos gritos que ouvia, até que, de repente, tudo ficou em silêncio. E o que prova que Pauline estava presente e observando tudo foi que a vizinha disse que, depois que tudo ficou em silêncio, ela ouviu a Pauline dizendo: "John, já chega." Ao que tudo indica, essa vizinha não tentou chamar a polícia. Essa vizinha foi questionada se, enquanto a menina gritava, ela chamava pela mãe, e a vizinha disse que não, que ela só chorava e gritava mesmo, mas não pedia ajuda da mãe. Então, um promotor do caso chamado Scott Cupp disse que concluiu que Cristina sabia que a sua mãe não se importava com o que ela estava sofrendo e, por isso, não pedia a ajuda dela. E assim, John bateu por inúmeras vezes na pobre criança até que ela sufocou e perdeu a vida. Ele até tentou reanimar a criança, a colocando numa banheira com água fria, mas não obteve sucesso. Segundo o jornal The New York Times, após a morte de Cristina, o casal decidiu colocar o corpo dela dentro de um armário que ficava em um dos quartos da casa e lá ela ficou por vários dias. O casal continuou vivendo a vida normalmente. A Pauline, em momento algum, fez qualquer tentativa de pedir ajuda ou de ligar para a polícia e denunciar o seu marido. Pelo contrário, ela começou a se desfazer de alguns pertences de sua filha. O corpo de Christine permaneceu naquele armário até que eles decidiram que iriam enterrá-la. Então, os dois foram juntos até uma loja de ferramentas e juntos compraram as ferramentas que usariam para enterrá-la, como já dito. Logo após, a levaram até um terreno baldio e a enterraram perto de um shopping center. Daí em diante, resolveram montar a história do desaparecimento no mercado, que acabou não se sustentando por muito tempo. Após um longo e árduo processo para os familiares da pobre criança, em 8 de junho de 1995, Pauline e John Zile foram condenados à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Durante esse período, Pauline, então com 24 anos, estava grávida de 8 meses e deu à luz na prisão. A criança posteriormente foi enviada para adoção. Chad, de 3 anos, e Daniel, de 5, também foram enviados para adoção por desconhecidos que não mantinham nenhum vínculo com o casal de assassinos. Ellis Rubin, advogado de defesa de Pauline, disse que se sente péssimo por ela ter sido condenada por assassinato em primeiro grau. Ele tentou retratá-la como uma mulher que não é uma ameaça à sociedade
e que já sofreu perdas tremendas, e que agora, além de ter perdido a sua filha Cristina, segundo as palavras dele, ela também perdeu seus outros filhos, que foram adotados por desconhecidos, fora um que ela havia abortado, lembrando que ela interrompeu aquela gravidez por livre e espontânea vontade, para fazer a vontade do marido. Ao que tudo indica, esse advogado queria que as pessoas tivessem pena dela. Durante o seu argumento final, a promotora chamada Mary Ann disse que Pauline Zyle é uma aberração da natureza. Ela disse as seguintes palavras: até mesmo um animal, um cachorro, desenterra os seus filhotes do dono que os enterrou. Ela não fez nada, ela viu a filha falecer. O juiz do caso, chamado Steven, ao pronunciar a sentença de Pauline, declarou as seguintes palavras: Pauline Zyle desempenhou um papel importante no assassinato de sua filha. As evidências mostraram que ela ficou infeliz quando sua filha foi deixada por parentes para morar com ela e viu Cristina como uma despesa desnecessária. A Dorothy Money, a bisavó paterna que criou Cristina por alguns anos, disse as seguintes palavras: vou lhe dizer o que eu quero. Quero que algumas dessas internas que estão presas com ela sejam minhas heroínas. Eu quero que elas a espanquem até que ela perca a vida pelo que ela fez Cristina passar. Pauline nunca foi uma mãe para aquela criança. Uma imponente cruz branca de 4,5 metros de altura, com flores roxas e uma foto de Cristina pregada nela, sobre uma variedade de bichos de pelúcia, estatuetas religiosas e flores secas, estão no local onde Cristina foi enterrada. A chuva e o vento apagaram a maioria das palavras de amor deixadas em um santuário improvisado, mas o santuário no terreno ainda é uma lembrança gritante de tudo o que aconteceu com Cristina. Uma mensagem desbotada, rabiscada em um caderno escolar infantil vermelho que está no local, diz as seguintes palavras: Cristina, nós amamos você. Descanse agora. Você está em paz. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Deixem o seu like se ainda não o fez. Muito obrigada por assistirem até aqui. E então é isso. Se cuidem. Até o próximo vídeo. Tchau!